Essa linda história de amor e superação inicia quando um triste garoto trabalha como entregador e quando termina o seu turno, ele corre porque é o seu primeiro dia no segundo emprego em um estacionamento. Enquanto assiste TV, uma estranha garota entra na sua cabine trazendo comida e bebida, e ela leva um susto quando o garoto fala, porque não reconhece a sua voz. Então percebemos que ela é cega e pergunta: cadê o senhorzinho que trabalhava aqui? O garoto diz que ele se demitiu e não voltará mais. Ela explica que sempre o visitava para comerem e assistirem televisão juntos. Pega a comida que trouxe e vai embora. Lá fora está chovendo. O garoto pede para ela entrar e assistir a TV. Enquanto ela assiste, ele fica encantado com a sua beleza e a sua felicidade. No outro dia, ela prepara o seu café da manhã e sai para trabalhar no seu emprego de call center. E fica muito desconfortável quando o seu chefe aperta os seus ombros. Enquanto isso, o garoto vai a um centro de treinamento de kickboxer para pedir perdão ao seu antigo treinador e ao presidente, que sai furioso porque ele os abandonou. E quando o presidente pede para ele colocar as luvas, ele diz que não voltará mais a lutar e vai embora. A noite chega e a garota volta ao estacionamento para assistir TV novamente e pergunta para ele quais roupas a protagonista da novela está usando. Ele diz que ela está de saia e ela fica muito feliz quando ele diz que ela está utilizando os brincos como os dela. Quando está indo embora, ela finalmente se apresenta e diz que o seu nome é Akari e apertam as mãos e agradece porque é muito bom ter alguém para assistir TV com ela e pergunta se ela pode voltar na próxima semana. O garoto aguarda ansioso por Akari, fecha os olhos e fica feliz quando ouve ela batendo a bengala no chão. Enquanto estão assistindo TV, ela pergunta se ele é bonito e, como demorou para responder, ela diz que pelo silêncio indica que ele não é tão bonito, mas tá tudo bem. O que importa não é a sua aparência, é o seu coração. Quando vai embora, um carro entra no estacionamento e a atropela, torcendo seu pé. O garoto a leva embora e ela pergunta o seu nome, mas ele diz que é muito constrangedor e não responde, e pede para ela subir nas suas costas para carregá-la. Ela diz que ele vai se arrepender e vemos que terá que subir uma escadaria enorme com ela nas costas. Quando chegam na casa dela, como agradecimento, ela entrega 2 convites de um show ao vivo e como ele não tem amigos, ela o convida para ir com ela. Quando estão curtindo a música, ela pede para ele descrever a violonista. Na saída, os dois estão com fome e vão a um restaurante, onde ela derruba carne na sua roupa. Enquanto eles conversam, ela conta que não consegue mais se lembrar das coisas comuns, como as flores que desabrocham no quintal ou de como era o sorriso da sua mãe. Ela fica emocionada e diz que sempre ia nesse restaurante com seus pais. E quando pergunta ao garoto sobre o passado dele, ele não gosta e, como não quer se lembrar, é super grosso com ela, mas fica constrangido quando percebe que a magoou. Depois do jantar, o garoto leva a Akari para casa e na despedida, ela diz que ele deve estar muito cansado de ter uma amiga como ela. E ele responde que o seu nome é Antônio, que lutava kickboxer e tinha feito muitas coisas ruins. E é por isso que ele não gosta de falar do passado e pediu desculpas pelo jeito que falou com ela, porque ele foi muito mal educado. O chefe abusado de Akari pede para ela ir em sua sala e entrega um presente de aniversário. E percebemos um olhar muito malicioso. Ele a convida para jantar, mas ela fica constrangida e é salva pela sua colega, que diz que tem uma chamada na sua linha. Antônio convida o presidente do centro de treinamentos e o seu antigo treinador para jantar. E durante um clima tenso, o treinador o chama para voltar a treinar. E diz que quando o viu durante uma luta clandestina, sabia que ele tinha potencial de ser um campeão, que não tem problemas em trabalhar como vigia, mas é essa vida que ele quer? O presidente pergunta aonde ele estava durante todos esses anos e diz que como ele não quer falar nada, vai embora. Antônio conta
que não voltou porque passou 3 anos na cadeia, que foi usado como capanga de uma gangue que arrecadava dinheiro com o chefão. E nesse dia encontraram um cara que queria sair da gangue, mas ainda devia muito dinheiro, e o chefe ameaçou que se ele não pagasse, iria atrás da sua mulher e da sua filha. Quando o chefe foi embora, ele pediu misericórdia, que só queria ter a sua família de volta. Na manhã seguinte, ele vai ao orfanato aonde cresceu para conversar com a sua amiga freira que o criou, que pergunta se ele já saiu da gangue. Ela mostra sua mão, aonde apagou a tatuagem. Ela diz então que ele está muito triste e pede um sorriso. A Kari chega em casa após o trabalho e leva o maior susto quando percebe que o seu chefe está na porta esperando. Ela não quer que ele entre e o chama para conversar em uma cafeteria, mas ele insiste em ficar e abre a porta. Ela está com medo e pergunta sobre o que ele quer conversar. Ele está olhando a casa dela e fica furioso quando encontra o presente que deu sem abrir. Ele a joga com violência na cadeira, coloca o colar e tenta beijá-la. Ela se defende e ele a joga no chão e bate nela. Tenta beijá-la novamente enquanto Antônio chega e bate violentamente nele, quebrando seu dedo, e diz que na próxima vez ele vai matá-lo. A Kari continua sentada no chão, muito abalada, e diz que não era para ter batido no seu chefe, que agora ela será demitida. Antônio fica confuso e pergunta se ela ainda vai ter coragem de voltar a trabalhar depois do que aconteceu. Ela diz que ele não tem ideia de como é difícil para ela encontrar o emprego, que não tem escolha. Então amanhã ela vai trabalhar sorrindo como se nada tivesse acontecido, que vai fazer o seu trabalho porque precisa sobreviver. Antônio responde que também vai assumir a responsabilidade, que agora ele é que vai sustentá-la. Mas ela diz que ele não entende, que isso a deixaria ela ainda mais triste e pede para ele ir embora. Após alguns dias, ela volta ao estacionamento e diz que acabou de largar o trabalho e pergunta se poderiam sair, porque ela estava precisando espairecer. No outro dia, ele a leva para passear na praia e conta que lembra daquele lugar de quando era criança, que a sua mãe o levou até lá e entrou com ele na água enquanto cantava e queria que ele morresse com ela, mas ele de alguma forma acabou sobrevivendo e às vezes se pergunta por que foi poupado, por que a vida dele não acabou junto com a dela. A Kari pede para ele encontrar um vidro do mar, que é um vidro quebrado que se transformou em uma pedra redonda. Antônio encontra e quando entrega para ela, diz que o vidro, se for polido daquele jeito, não vai ferir ninguém, que é algo quebrado e imperfeito que se tornou suave, que ele sobreviveu porque a vida dele tem um propósito, e aquele será o amuleto que vai conectar os dois. Antônio volta a treinar kickboxer e os dois começam a morar juntos. Ele a presenteia com um cachorro e dá o nome de Suku, que significa protetor em japonês. Ele faz alguns concertos em casa para facilitar a vida dela e retira a proteção da janela para a luz do sol entrar. Ela agradece e toca suavemente seu rosto para ver como ele é e pede para ele olhar dentro dos olhos dela e se beijam. Antônio participa de várias lutas profissionais e ganha todas, enquanto ela fica em casa fazendo os vasos de cerâmica. E quando ele chega, ela pratica massagem nele e diz que está aprendendo para poder trabalhar e ajudar nas despesas. Ele diz que com o dinheiro dos prêmios, eles podem abrir uma loja de cerâmicas, que ela pode trabalhar com aquilo que gosta. Antônio participa de uma luta bem difícil, e quem está assistindo é o chefe da antiga gangue. Quando está saindo com o seu treinador, o chefe o aguarda e diz que era para ter avisado que saiu da cadeia, que não tem como ficar rico com esses perdedores, deixando o treinador furioso. Mas ele diz que nunca mais vai fazer isso que fazia antes, e os dois vão embora. Sempre que chega em casa, ele diz para ela: "Cheguei, querida", e ela responde: "Bem-vindo ao lar". Ele percebe que ela está se arrumando para sair, dizendo que é um dia muito especial. Enquanto estão no ônibus, ela cantarola uma música e ele fica curioso para saber que música é.
Ela explica que essa música diz que ela tem um lar para voltar e ele começa a cantarolar junto. Nesse dia, eles visitam o túmulo dos pais dela e conta que há 4 anos eles estavam voltando de uma festa de Natal juntos. Enquanto ela estava dirigindo, se distraiu quando viu um homem em chamas caindo de um prédio e de repente um carro cruzou à sua frente, fazendo seu carro capotar, matando seus pais e a deixando cega. E Antônio se lembra que nesse dia, o homem que ele estava batendo, para proteger a sua família, derramou gasolina no seu corpo, ateou fogo e se jogou. E quando ele foi olhar pela janela, ele viu o acidente de carro acontecendo. Desperta uma raiva intensa em Antônio, que soca sem parar e chora, enquanto pensa nas palavras de Akari, que diz que os seus pais, mesmo depois de mortos, a protegiam e que enviaram uma pessoa boa como ele. Quando está indo embora, o chefe da gangue o cerca e os dois conversam porque terá uma luta clandestina que vale muito dinheiro e quer que ele participe, mas ele diz que não vai lutar. Akari está fazendo jantar, sente muita dor nos olhos e Antônio a encontra no hospital com a costela quebrada, porque escorregou e caiu. O médico explica que tem outro problema além da costela, que ela teve um deslocamento da retina e que se não fizer uma cirurgia, vai ficar completamente cega para sempre. Antônio volta ao orfanato para conversar com sua amiga freira e pergunta como faz para ser perdoado, porque até as pessoas que ele quer fazer feliz parecem estar amaldiçoadas. Ela entende que ele tem alguém especial e diz que ele não pode mudar o passado, mas no presente ele pode fazer o melhor que puder e que ele precisa se perdoar. Antônio visita Akari no hospital e pergunta por que nunca contou que ainda dá tempo de recuperar a sua visão, porque ela não fez a cirurgia. E ela confessa que a cirurgia é cara e essa é a forma que ela tem de suportar o fato de ter matado seus pais, porque a dor é insuportável. Antônio diz que consegue arrumar o dinheiro e a pergunta se no futuro, quando tiver filhos, não vai querer ver o rosto deles. Quando se casar e mudar para uma casa nova, ele quer que ela veja a felicidade com seus próprios olhos. Akari volta para casa e Antônio se assusta quando encontra na porta o símbolo da gangue, mostrando que a encontraram. Ele vai até a boate encontrar o chefe e diz que já terminou com ela, que é para deixá-la em paz. Aceita lutar e pede um adiantamento. Antônio vai conversar com seu treinador, que não acredita que ele vai lutar, porque se fizer isso não vai poder mais voltar. Então Antônio pede um favor para ele. Akari volta para o hospital para fazer a cirurgia dos olhos e diz que ele estava certo, que quer conhecer o rosto dos seus filhos e também quer conhecer o seu rosto. Enquanto ela está no hospital, para que ela não corra mais perigo com a gangue, ele vai até a sua casa e retira tudo que é dele de lá, roupas, documentos, foto dos dois e vai embora. Ele se prepara para a luta e confirma com o chefe se essa é realmente a última luta dele, que depois disso vai deixá-lo em paz. Mas o chefe diz que para isso acontecer, ele precisa ganhar. O oponente dele é muito grande e muito forte. A luta é bem difícil e ele apanha bastante, exatamente como o chefe queria, pois todos apostaram no outro cara. Ele já está muito fraco, mas dá um golpe e derruba o oponente, ganhando a luta e deixando o chefe furioso. Mas olha para o seu treinador, que apostou todo o dinheiro do adiantamento na sua vitória. Akari se recupera da cirurgia e fica emocionada quando descobre que voltou a enxergar. Antônio está andando na rua e depois de ser atropelado, é esfaqueado nas costas pelo capanga do chefe da gangue e deixado lá para morrer. Akari está se mudando quando chega uma entrega para Antônio. É uma caixa de música que a freira enviou de presente.
Ela então vai até o orfanato conversar. A freira diz que Antônio falou muito dela e que ele acreditava que não merecia estar por perto, e contou o que houve no dia do acidente e da culpa que ele sentia. 2 anos se passaram. A Kari desce com Soku para entregar as encomendas na sua loja de cerâmica, que nas horas vagas ela faz um trabalho voluntário como massagista em uma clínica de recuperação. Enquanto a Kari conversa com seu paciente, na cama ao lado, Antônio reconhece a sua voz e fica paralisado. Ela não o reconhece e o seu paciente diz que ele está há 2 semanas na clínica, mas nunca disse nenhuma palavra. Quando a Kari começa a fazer a massagem nas suas costas, ela sente que o conhece, mas o seu nome é outro. Seu nome não é mais Antônio e ele está escondendo a sua mão. Então ela não consegue ver a sua cicatriz. Mas quando vai embora, ele chora desesperadamente segurando seu amuleto. Meses depois, ela está saindo da sua loja com o seu cachorro para almoçar e se desencontra do Antônio que foi visitar e descobre que a loja tem o seu nome. Ele vê um vaso de planta que é a mesma planta de quando trabalhava no estacionamento. E vê também a caixa de música que a freira o enviou de presente. E quando abriu, ele começou a chorar, pois começa a tocar a mesma música que a Kari cantarolava, que diz que ela tem um lar para voltar. A vendedora o vê chorando e pergunta se estava bem. Ele pega a planta e sai rápido da loja. Enquanto vai embora, andando de muletas, o cachorro o reconhece e quando chega perto, o derruba. A Kari pede desculpas e o reconhece da clínica. Ele vai embora enquanto o cachorro continua latindo. Quando a Kari chega na loja, a vendedora diz que vendeu a planta e diz também que a música é muito comovente, pois o último cliente ouviu e começou a chorar. A Kari fica pensativa e pergunta se o cliente estava de muletas. E ela entende que ele é o Antônio. Pega a caixa de músicas e sai correndo pela calçada, procurando por toda parte, mas como não o encontra, senta na calçada para chorar. Antônio está na praia, andando em direção ao mar, cantando a mesma canção que sua mãe cantava quando ia se suicidar. Então escuta o seu nome. Quando olha, vê a Kari vindo ao seu encontro, que diz que o lugar que ele deve voltar não é esse aqui. E chorando, pede para ele voltar para casa com ela. Ele não tem coragem de olhar para ela. Então ela toca o seu rosto e pede para ele olhar em seus olhos. Ele chora quando ela diz: "Bem-vindo ao lar." Ele diz chorando: "Cheguei, querida." Eles se abraçam e ele diz que ela é o lugar dele. E esse foi o resumo deste dorama apaixonante. Curta, compartilhe, comente se gostou e também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Obrigada por assistir até aqui.